Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, hoje o programa Medicina Humanizada vem aqui conversar com vocês sobre o intestino, sobre a saúde do intestino. Esse órgão que às vezes não se dá muita importância, mas que vocês vão ver que ele é extremamente importante para a saúde como um todo. Para isso, eu trouxe hoje aqui uma convidada especial, doutora Richaene Ferreira, gastroenterologista. Olá, Richaene. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Então vejam só, o intestino, como eu disse, ele é meio deixado de lado, né? Não é considerado tão importante assim, mas ele é muito importante. Doutora Richaene, explica pra gente essa importância do intestino, como é que eles se relacionam com toda a saúde do nosso corpo. Bom, as pessoas acreditam que o intestino só tem a função de eliminação, de formação das fezes. Na verdade, a nossa saúde começa pelo intestino. Na verdade, no intestino delgado, que é aquela primeira porção do intestino, ocorre a absorção dos nutrientes. E o intestino grosso, que é a parte final, ocorre a eliminação e formação das fezes. Só que nesse órgão que tem essa função tão importante, existe relação com produção de hormônios, relação com a flora que vai influenciar em outros problemas de saúde, como obesidade, como hipertensão, como doenças do fígado, problemas neurológicos como Alzheimer, Parkinson, autismo, transtorno de déficit de atenção. Então, o intestino precisa ser encarado como um órgão que vai influenciar em toda a saúde. E a participação do intestino na imunidade? É verdade que grande parte do sistema imunológico está no intestino, ou funciona a partir do intestino? Com certeza. Pela presença, existem células, que têm o potencial de atuar nessa parte imune. E é importante entender que a gente herda isso desde a nossa formação. Hoje a gente orienta as mães que se preocupem e, se possível, avaliem a sua saúde nos 3 meses antes da gestação, durante a gestação, que faça uma avaliação mais completa, com avaliação de enzimas, de minerais, para que essa criança em formação tenha condições de receber essa flora intestinal que cada vez mais está sendo estudada, que isso vai fazer com que ela tenha uma evolução totalmente diferente na sua vida. Perfeito. Bom, e a tal da microbiota intestinal, esse nome comprido, né? O que é exatamente essa microbiota? Como é que ela surge? Como é que a gente adquire essa microbiota? Bom, a microbiota é, na verdade, o componente, aquela flora intestinal que as pessoas conhecem mais. Ela não é feita apenas de bactérias, ela é feita de protozoários, de fungos. Inclusive, nesse momento da Covid, infelizmente, foi-se utilizados muitos medicamentos com o intuito de se prevenir a infecção, e isso em longo prazo vai trazer grandes problemas por se eliminar componentes que convivem em harmonia. Essa microbiota ela é passada durante a gestação pelo cordão, pela placenta em si, depois durante a amamentação, e no decorrer da vida da pessoa, ela é trabalhada conforme a alimentação, estilo de vida, sono. Então, isso tudo vai interferir numa microbiota saudável e isso vai determinar a saúde de cada pessoa. Perfeito, isso é muito interessante, e através da modulação, do estímulo do crescimento dessa microbiota, a gente pode interferir em várias doenças sistêmicas, doenças do corpo como um todo. E sobre isso vamos conversar no próximo bloco. Responder agora a pergunta do Anacleto de Vitória. Ele fala que tem uma dormência na perna esquerda e pergunta se pode ser um problema do coração. Olha, Anacleto, boa notícia, dificilmente vai ser um problema cardíaco. Aliás, vou te dizer que não é um problema cardíaco. É uma crença bastante comum, mas dormência não é sintoma de problema no coração. Problema no coração dá dor e falta de ar. Dormência é sintoma de problema neurológico, tá? Ou de circulação na perna por varizes ou outra coisa desse tipo, tá? Estamos de volta para continuar nossa conversa sobre saúde intestinal. Eu quero perguntar agora à doutora Richaene quais são ou quais seriam os sinais e sintomas de que o nosso intestino não está indo muito bem.
Bom, primeiramente, o básico é olhar as fezes. As pessoas, infelizmente, têm uma resistência desse hábito, porque olhando as fezes que vão aparecer alguns sinais de que a gente precisa buscar ajuda. Então, o ideal é que as fezes sejam formadas em formato de banana, cilíndrico, e que os extremos, na verdade a gente não quer aguardar os extremos, mas tanto quanto muito amolecidas ou quanto muito ressecadas, já sinaliza que esse intestino precisa ser avaliado. É tão importante quanto avaliar muco nas fezes, que é como se fosse um catarrinho nas fezes, isso não é normal, e lógico, sangramento. Existem sinais que não estão aparecendo nas fezes, mas mostram que esse intestino precisa de ser avaliado e cuidado. Então, pessoas que formam muitos gases, pessoas que têm, após a refeição, uma sensação de empachamento, de uma digestão muito lenta, halitose, é claro que acordar com hálito ruim, isso é comum. Agora, aquela pessoa que comeu, logo após a refeição, já tem aquele hálito mais forte, isso não é saudável, porque quando o alimento fica muito tempo permanecendo no estômago, ele fica sofrendo putrefação, fermentação, e isso sai pelo hálito. Então é importante a gente ficar atento a esses detalhes. E o ritmo intestinal, aquelas situações, quais situações assim que dão diarreia com frequência, as causas de diarreia, o que pode chamar a atenção, quais são as causas possíveis? Nós temos as causas funcionais, então hoje em dia, pelo estresse, pelo estilo de vida das pessoas, a síndrome do intestino irritável é muito comum como causadora de diarreia, mas também pode causar constipação. O paciente pode alternar os dois quadros. Existem as causas alimentares, então as alergias alimentares tardias, as famosas intolerâncias alimentares, elas são bastante causadoras de diarreia. E existem as pessoas que têm uma motilidade, que é um movimento do intestino mais acelerado, principalmente também relacionado com essa parte comportamental. Então a pessoa alimenta, o cólon contrai com muita força, então não dá tempo de formar fezes. Então isso acaba que a pessoa apresenta diarreia por conta disso. A gente está no início do verão agora, e é uma época que tradicionalmente se fala muito em diarreia, que é mais comum. Qual tipo de diarreia e como a gente pode se prevenir? Existem as diarreias infecciosas, as diarreias virais, e as relacionadas aos alimentos. Então, pela temperatura e da praia, às vezes leva alimentos que não combinam com aquele ambiente, né? Derivados do leite, algumas frutas que podem ter a capacidade de não tolerar o calor. Então, a gente tem que ter esse cuidado nessa fase do ano. Perfeito, então tá aí o alerta, pessoal. Cuidado com o que come aí, gente. Cuidado com isso, porque o resultado pode não ser muito agradável, né? Bom, então estamos conversando aqui sobre saúde intestinal, falamos da diarreia e no próximo bloco o assunto continua. Me aguarde. Telespectador de Vitória pergunta: café da manhã é a principal refeição do dia? Não, não é a principal refeição do dia. Não existe isso de principal refeição. Todas são importantes e as pessoas têm características e preferências diferentes. Tem gente que não vive sem um café da manhã, tem gente que acorda sem apetite. O importante é o que você come no dia inteiro, nas 24 horas. Faça aquilo que for melhor para você, o que for mais agradável para você. O importante é se alimentar bem de modo saudável. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta, mas antes de continuar a entrevista, gostaria de chamar nossa parceira Ragna da Alquimia. Verão tá chegando e eu tenho certeza que você tá querendo emagrecer uns quilinhos e dar aquela secadinha. Então eu vou te dar uma boa notícia. Aqui na Farmácia Alquimia nós temos excelentes fitoterápicos para te ajudar nesse processo. É óbvio que sempre é melhor você fazer um produto único.
totalmente personalizado para você. Converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista e venha conhecer as excelentes opções que nós temos aqui na Farmácia Alquimia. Muito obrigado, Ragna. Continuamos nossa conversa com a doutora Richaene. Doutora Richaene, e a constipação intestinal? Aquelas pessoas que têm o intestino preso, que sofrem com isso, quais são as causas? O mais comum e o mais habitual é a falta de hidratação e de ingestão de fibras. Na verdade, quem nos procura, né, os gastroenterologistas, muitas vezes já tentaram fazer isso e não conseguem resolver o problema. Lembrando que a constipação é um pouco mais frequente na mulher. A mulher tem um pouco de resistência a evacuar em ambientes onde ela não se sinta confortável. A mulher está mais suscetível a mudanças no fator psicológico que vai influenciar na evacuação. Então, a gente sabe que além desses fatores que nós já estamos acostumados, por exemplo, existem alterações de minerais como o magnésio. O magnésio é um mineral que existe falta no solo brasileiro e ele é muito importante em várias reações do nosso corpo. Então, como a gente utiliza muito, ele falta e a falta dele é muito comum como causa de constipação. Outra causa também são as intolerâncias alimentares. Hoje a gente sabe que a ingestão de lácteos em grande quantidade, o trigo, infelizmente pela modificação genética do trigo, são causas comuns de constipação. Perfeito. Constipação também tem relação com tireoide? Tem, porque a tireoide é uma glândula onde o hormônio ativo, né, o T3, vai ter para ele se tornar ativo, ele precisa do intestino. Então, essa correlação, né, a gente chama de conexão intestino e tireoide, ela é muito comum. Perfeito. E você falou de uma outra conexão aí também que é extremamente importante, né? A conexão intestino-cérebro. Falam que o intestino é o segundo cérebro. E realmente a mente e o intestino funcionam juntos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa ligação dos dois. Eu acabei falando isso porque isso é tão rotineiro na minha prática clínica que quantas pessoas, né, com mudança de comportamento, ansiedade, depressão, ainda mais essa fase que a gente está vivendo, então não tem como falar de intestino, não falar nessa conexão com o cérebro. Nós temos algumas situações. A primeira é que a flora intestinal, né, nossa microbiota, ela vai ajudar na formação dos neurotransmissores, e são esses neurotransmissores que vão atuar no nosso comportamento. Além disso, hoje a gente sabe que da mesma maneira que nós temos uma permeabilidade intestinal, aquela abertura do intestino que faz com que coisas que poderiam ser bloqueadas começam a entrar no nosso sangue, esse cérebro também permite. Então essa flora alterada, desequilibrada, vai liberar substâncias que vai atingir o nosso cérebro e com isso vai fazer todas as doenças neurológicas que a gente convive, que a gente conhece. Perfeito. Bom, tivemos aqui uma conversa muito interessante. Eu queria agradecer a doutora Richaene Ferreira pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. É muito bom conversar sobre intestino. É um assunto complexo e a gente tentou aqui um pouquinho trazer informações para o pessoal. Ok. Gente, vocês viram que assunto não falta. Intestino é uma coisa bastante complexa, tá? Tá interligado com tudo. E a ideia foi trazer esse assunto aqui para despertar o interesse, despertar a curiosidade e até um pouco da preocupação, tá? Para que as pessoas se observem mais, se cuidem mais, porque afinal de contas, como vocês sabem, medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.